Bom dia, gente. A paz do Senhor. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava fazendo um mapa, né, de tudo que nós vivemos, de tudo que até o dia de hoje, né, até nós chegarmos aqui. E tudo isso teve a nossa mudança de salão, que foi pela fé, através da confissão de fé nós conseguimos, né, isso. Foi algo por fé mesmo. Quem não viveu, quem não estava lá, nós conseguimos essa mudança pela fé. E quem estava sabe que a fé funciona. Amém? E nós somos da palavra da fé, nós temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aí nós tivemos um encontro. Depois da mudança, foi tudo o que foi acontecendo assim. Eu até anotei para não esquecer a sequência. Aí nós tivemos um encontro com Deus. Esse encontro desse ano que passou, de 2024, foi um encontro, quem foi, viveu. E quem não foi, nós vivemos assim uma experiência que nós não vivemos nos outros encontros. Eu, em particular, eu tive uma experiência que nós estávamos assim, tem um momento lá que quem está passando pelo encontro escreve algumas coisas, e eu estava parada assim observando uma amiga da Aninha e o Mateus, e quando eu fiquei olhando para eles assim, eu fui tomada, gente, foi uma coisa mesmo que inexplicável. Eu não queria nunca mais que aquilo que eu senti saísse de dentro do meu coração. Eu fui tomada assim por um amor, sabe? Eu consegui, eu não sei se foi uma gota, mas do amor de Deus dentro do meu coração, mas eu consegui enxergar eles além deles, sabe? E eu creio que Jesus, ele enxerga desse jeito a gente. Ele enxerga a gente além de nós mesmos. Porque se fosse por nós mesmos, ele não ia nos amar, né? E naquele momento eu consegui enxergar aqueles jovens ali, além do amor de Deus, além deles ali. Podia ser, eu não sei qual era o problema deles, o que eles eram, se eles estão num processo de libertação, eu não sei o que é, mas além deles eu consegui enxergar uma essência dentro deles, e aquilo ficou por um período, aquele amor dentro do meu coração, e realmente estava um clima assim, sabe, de amor naquele lugar, não estava? Quem estava lá? Estava assim, foi algo sensacional que nós vivemos ali. E depois teve a nossa conferência, que ela se chama Uma Nova Estação, né? Se chamou Uma Nova Estação, e realmente eu creio que nós estamos vivendo uma nova estação. Teve o início do ano, que no início do ano veio uma palavra de avanço, uma palavra de multiplicação, uma palavra de crescimento, expansão. Que seja feita a vontade do Espírito Santo, e a vontade dele é que nós não fiquemos doentes, a vontade dele é que nada nos falte, e a vontade dele é completa, é uma vida completa na nossa vida, né? E aí iniciou o ano de janeiro, iniciamos os cultos, e eu tenho percebido, porque assim, para o mês de janeiro, nós não colocamos um tema, não teve algo específico que nós íamos falar. E eu tenho percebido que todo mundo que está pregando, vem o pastor Eduardo, vem o meu marido, a palavra ela está caminhando para a mesma direção, sem nós termos combinado nada. Uma palavra de conserto, uma palavra de transformação. E quando o Senhor vem com uma palavra disso para nós nos posicionarmos, mudarmos, nos alertando, é porque coisas o Senhor vai fazer através de nós, em nós, no nosso meio. E aí domingo passado, a Regiane teve o Senhor falou algo com ela, eu queria que você viesse aqui para compartilhar com a igreja. É porque eu posso contar o que Deus falou para ela, mas eu não vou contar perfeitamente. Então, ontem eu falei para ela assim: Regiane, você lembra o que foi que Deus falou para você? Me manda aqui o áudio que eu não quero esquecer. Aí ela me mandou, eu queria que ela lembrasse, mas não queria deixar ela nervosa. Então, vamos lá. Graça e paz, igreja. No domingo passado eu estava ali orando e o Senhor falou grandemente ao meu coração sobre, gente, mudamos de igreja,
Estamos em um momento novo, né? E essas palavras que vem falando, ministrando o pastor Edu, a pastora, vamos viver um momento sobrenatural, que é coisas que nós ainda não vivemos aqui, né? Cura, né? Libertação, mas não vai ser algo assim que a gente vê normalmente, né? Vai ser algo sobrenatural mesmo. Então, assim, o Senhor está chamando para as pessoas ter um compromisso com o Senhor, ter intimidade com Ele, se dedicar, para que vocês possam viver isso. Porque pessoas vão viver e outras não vão viver. Só que vocês não vão poder cobrar isso, falando, por que a pessoa está vivendo e eu não estou vivendo? Mas o Senhor, Ele está avisando. Igreja, se posiciona. Igreja, fique espertos, porque vai ter um avivamento aqui. Então, vocês se posicionam. Se posiciona se vocês quiserem estar vivendo isso com Ele. Amém, amém. Então eu creio que o Senhor está trazendo esse alerta para nós. Não foi à toa que o Senhor falou isso para ela. E a Bíblia fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem estiver ali na fiação, vai viver todas essas coisas. Amém? Porque é assim, esse é o meio, não é o principal. Entende? Por isso que o Senhor primeiro nos chama para estar com Ele, para depois nós provarmos de outras coisas. Porque se nós viermos com interesse em algo, nós éramos de uma igreja e lá as pessoas iam no intuito de ter uma bênção. Só que eu já vi quantas e quantas pessoas tendo uma bênção e dando as costas para Jesus. Então vocês entendem o que o Senhor quer de nós, é o nosso coração. Ele quer que nós nos entreguemos por completo para Ele. E aí sim, nós desfrutemos de tudo que Ele tem para nós. E nós vamos entender isso hoje, na palavra. E o primeiro texto que nós vamos ler é Levíticos 26, versículo 9. Senhor, eu convido o Senhor, Espírito Santo, para direcionar esse culto. Senhor, que essas terras onde a sua palavra, a semente perfeita, a semente que tem vida, vai ser plantada, Pai. Que ela cresça, que ela dê fruto, Senhor. Pai, a grande obra da semente, ela não é feita aos nossos olhos. A grande obra da semente, ela é feita dentro da terra, onde os nossos olhos, Pai, não podem ver. Então, Senhor, que essa obra comece no coração de cada um que aqui está, Pai. E que eles possam viver todo esse avivamento, todo esse poder que o Senhor já começou a fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Levíticos 26, 9. E eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei. Estou lendo na NVI. Está na RA, estou lendo na NVI. E eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para uma nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Gente, nós já estamos vivendo nesse tempo. Essa palavra foi profética para um tempo. E nós já estamos vivendo o tempo onde o Espírito Santo já estabeleceu o lugar dele. Ele já anda conosco. Onde nós estamos, ele já está conosco. E olha lá no versículo 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Irmãos, Deus, se nós formos parar para pensar, Deus ele já é autoexistente. Ele já existe por Ele mesmo. Ele não precisa de mim e de você para absolutamente nada. Mas Ele resolveu, Ele decidiu nos inserir na criação dele.
E ele decidiu que para ele agir aqui nessa terra, ele ia precisar de mim e de você. Para ser a boca dele, para ser o corpo dele, para ser os pés dele, para caminhar sobre essa terra. Ele decidiu que fosse assim, amém? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Irmãos, olha só, desde o início, Deus ele interage com o homem. Ele resolveu que ele ia interagir com a gente, que ele ia nos inserir nos planos dele desde o início. Ele tem essa ideia para nós, para a criação dele. E ele está sempre tomando a iniciativa de nos trazer para ele. Quem aqui já se desviou do caminho e em todo momento você se sente cercado por Deus? Sabe, você até quer fazer uma coisa errada, mas Deus está ali te cercando, te cercando. Vem um momento, você ouve uma palavra, vem um momento, alguém te encontra. O Senhor sempre nos cerca. E a decisão é nossa. Nós decidimos não sentar na mesa desse banquete que Ele tem colocado para nós. Ou sentar, ou não sentar. A decisão é nossa, porque Ele sempre quer. Ele sempre está disposto, Ele quer andar com a gente. Ele quer nos colocar de cabeça erguida. Ele quer nos revelar. Ele quer que nós esperamos e aguardemos nele. Ele quer ter essa interação de pai e filhos. E nós às vezes queremos andar sozinhos, no nosso individualismo, com as nossas próprias vontades. Mas Ele está nos chamando para sentar nessa mesa e para provar do que Ele tem para nós. Amém? Vamos ver mais sobre isso em João, no capítulo 15, no versículo 4. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso não é assim, caso você permanecer em mim. Não, é uma afirmação. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Ou seja, sozinho, a gente não consegue frutificar. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus falando, Ele é a videira e nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só como o Senhor colocou. Ele nos colocou como totalmente dependentes. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ao 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. E eu fui ver o que significa no Google mesmo, no dicionário, a palavra permanecer. E olha o que é. Permanecer é demorar-se em determinado lugar, perseverar em, persistir, manter-se, conservar-se, continuar e existir. Então vamos ler esse versículo, mudando essa palavra permanecer. Olha o que Jesus aqui, Ele está falando. Se você demorar-se em mim, se você perseverar em mim, se você persistir em mim, se você manter-se em mim, se você conservar-se e continuar a existir em mim, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito.
Olha o que o Senhor está falando. Olha só o que significa a palavra perseverar. É nós estarmos nele de uma tal forma que é assim que nós conseguimos tudo o que nós pedimos. Sabe aquela palavra que fala assim: vocês pedem e não recebeis porque pedem mal? É isso, irmãos, porque nós não estamos certos. Nós vamos falar disso mais para frente, mas às vezes nós não estamos enxertados dentro da videira, nós só estamos pendurados nela, sabe? Às vezes a gente está ali sentado no galho da videira, mas a gente não está com o nosso galho dentro dela, sugando daquilo que ela pode dar para nós. E é isso que Jesus quer, você permanecer, você está ali vivendo dele. Olha lá, se você demorar nele, e às vezes nós não demoramos nada nele. Às vezes nós temos aqui os 5 minutos de uma religião que nós resolvemos seguir, porque tem uma salvação, porque tem uma vida eterna, porque ele promete que os nossos celeiros serão cheios e abastados. Eu ouvi isso é bom. Ele tem cura para mim, tem milagres para mim. E nós, irmãos, somos assediados pela nossa própria cobiça. A Bíblia fala que o nosso desejo, ele vem contra nós. É pelo nosso próprio desejo que nós somos atraídos. E o diabo, sabendo, ele só se aproveita disso. Mas o Senhor está falando: vem, se demore em mim, se mantenha em mim, persiste em mim. E quantas vezes nós desistimos e nós não persistimos nele, nem em alguma coisa que nós mesmos queremos. Nós não somos fiéis às vezes, irmãos, a nós mesmos, nem alguma coisa que nós queremos. Nós não persistimos, não mantemos a nossa fidelidade. Lembra que eu ensinei aqui para vocês sobre o que significa a fé, que é pistes? É termos fidelidade naquilo que o Senhor está falando. E nós também precisamos ter fidelidade naquilo que Ele falou para nós, e permanecer, e persistir. Amém? Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sabe, o Senhor, Ele nos chamou para nós buscarmos o reino. E às vezes nós falamos buscar o reino do céu. É um texto que nós decoramos. Em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras essas coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes nós invertemos isso e nós buscamos em primeiro lugar as outras coisas. E aí o Senhor fica em segundo lugar. O Senhor fica com a nossa animação, fica em segundo lugar. O nosso desempenho, o nosso dinheiro, tudo aquilo que nós damos de melhor, não vai para o reino de Deus. Vai para todas as outras coisas que nos é acrescentada se nós estivermos nele. O nosso tempo fica por último. Não, fica por último porque primeiro é isso daqui. Irmãos, quando nós colocamos uma coisa como prioridade, não tem outra coisa. Olha, é assim, eu vou dar um exemplo no trabalho. Eu vou trabalhar até aqui, de terça, dos dias que eu decidi, seja lá o dia que for, que eu decidi buscar o Senhor, eu vou trabalhar até isso aqui. Irmãos, fazem isso, faz um teste, prioriza o Senhor. E vocês vão ver se aquele tempo que você se dedicou a Ele vai fazer falta para você, até financeiramente. Não vai fazer. Não vai fazer. Eu não tenho dúvidas disso que eu estou falando para você. Não vai fazer. Mas é a nossa prioridade. Vamos continuar. Mateus 21:18. Nós vamos falar mais sobre a videira. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Às vezes nós não entendemos, né? Porque em Marcos 11:12 fala assim, que não era tempo de figos.
Não era tempo daquela árvore estar dando figos. Mas Jesus, ele estava passando lá e ele viu aquela figueira. E por que Jesus então amaldiçoou aquela figueira, sendo que naquela figueira não era o tempo de dar figos, e Jesus queria comer? E ele amaldiçoou, mas ele sabia que não era o tempo. Porque ela era uma árvore que já estava com folhas grandes, folhas vistosas. Então ele olhou para aquela árvore e ele falou: pode ser que ali tenha um fruto. Pode ser que Jesus, quando olhou para aquela árvore, ele não esperava encontrar ali um fruto grande, um fruto maduro. Mas pode ser que ele pensou: eu posso encontrar um fruto pequeno, um fruto que está, porque as folhas estão crescidas, ela está aparecendo. E na situação que Jesus estava vivendo, se nós formos ler o capítulo 21, Jesus, ele está entrando na cidade, ele foi aclamado naquela cidade, né? Depois teve a purificação do templo, que nós vamos ler um pedacinho, e ele estava vivendo uma coisa com os fariseus, né? Eles eram mestres da lei, guardavam a lei, e eles não executavam a lei. Não era por falta de conhecimento, não, porque conhecer a lei eles conheciam, eles só não executavam, né? Eles faziam conforme os próprios interesses dele. E aí Jesus passou, ele olhou, ele vivendo toda essa situação que estava, todo aquele cenário que ele estava vivendo ali no capítulo 21. Aí ele se deparou com aquela figueira. E aí Jesus, né, espetacular, guiado pelo Espírito Santo, Jesus que é lindo, ele olhou e ele comparou aquela figueira com aqueles homens falsos daquele lugar, que viviam uma religião, eram bonitos. Quem aqui já assistiu esses filmes de The Chosen, que os fariseus, eles são todos bonitos, né? Com aquelas roupas bonitas de sacerdote, e por dentro sepulcro caiado, né? A Bíblia fala sobre isso. Só tinham aparência. E aí quando Jesus olhou aquela figueira com aquelas folhas verdes bonitas, e ele não encontrou fruto, ele amaldiçoou ela e ela secou. E por quê? Porque ela tinha folha, tinha aparência de estar viva, mas estava morta. E vamos continuar lendo aqui. Mateus 21, no versículo 12. Nós lemos o versículo 18, vamos ver o que estava acontecendo ali um pouco antes. Quando Jesus ele foi pegar esse fruto, ele não foi por causa da estação onde o fruto estava, que o fruto estava dando. Ele foi por causa do quê? Da aparência da árvore. E vamos continuar. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pomba. E lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Irmãos, lendo esse texto, o Senhor falou muito forte no meu coração. Que o Senhor, ele não tem problema nenhum com o pecado. Nenhum. O Senhor Jesus, ele não teve problema nenhum com o pecado. Se você for ler os evangelhos, ele comeu na casa de pecadores, não comeu? Ele comeu na casa de pecadores. A mulher estava lá sendo apedrejada por adultério. Ele salvou ela do adultério. Ele não tem problema com o pecado. E qual mais pecado? A mulher que jogou perfume nos pés de Jesus e secou com os cabelos. Ele aceitou, ele comeu com o pecador. Porque o pecado, irmãos, quando é deparado com Jesus Cristo, não tem pecado que fique em nós. Não tem, irmãos. Se enxerte na videira. Comece a sugar aquilo que a videira tem, para você ver se o pecado é natural. Não é natural, irmãos. Quando você vê, você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque tamanho é o amor do Senhor que vai nascendo dentro do nosso coração. E a gente se constrange diante dele, porque a gente sabe que ele está dentro de nós. É isso, então o Senhor não tem problema com isso. Mas o Senhor, ele tem problema. Olha o que ele fez. Ele tem problema com a hipocrisia.
com a mentira, com uma vida que não é de verdade, com nós fingirmos ser uma coisa que por dentro nós não somos de fato. O Senhor, Ele não tem problema de você chegar nele, abrir seu coração. Olha, Senhor, isso daqui está difícil de eu vencer, eu preciso da sua ajuda para isso. Ele não tem problema com isso, Ele gosta. Mas com a hipocrisia, olha o que Ele fez. Ele derrubou tudo, né? Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pomba. E lhe disse, está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Olha só, quando eles por fora todo bonito, mas quando eles abriram a boca, eles mostraram que eles eram de fato. 16, e lhe perguntaram: não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Eles invejoso, né? Então olha só, irmãos, quando nós não temos de fato o Senhor dentro de nós, a inveja toma conta de nós, a mentira toma conta de nós. Não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? As profecias se cumprindo, né, em Jesus. Então todas as coisas estavam acontecendo. E o que eu quero trazer para vocês pensarem: se nós estamos fazendo com que todas as possibilidades que nós temos de produzir fruto estão acontecendo através de nós. É isso que eu quero pensar. Eu sei que se nós estivermos aqui pensando assim: mas pastora, por mim mesmo eu não consigo. Mas o que Jesus está nos chamando hoje é para nós sairmos de um lugar de falsidade, de hipocrisia, para nós entrarmos num lugar de verdade no Senhor, porque Ele nos ajuda. Olha lá o que fala em 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então assim, não adianta nós queremos fazer nada pelo nosso intelecto, pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós achamos ou pela nossa própria vontade. Nós precisamos começar a entender que é o Espírito Santo em nós. Por isso que nós precisamos começar a buscar essa sensibilidade no Espírito. Sabe, não só nós, não só quem está aqui na frente ministrando, pregando, ou os obreiros que estão orando, não só nós, mas todo o corpo de Cristo. Porque nós não somos a ideia do Senhor, nós já falamos aqui várias vezes, não é só um falar para todos, mas é cada um corpo ajustado, funcionando. Vocês percebem que quando aconteceu os avivamentos, nesses livros que nós lemos, os avivamentos nunca aconteceu porque um quis. Sempre aconteceu porque um corpo, algumas pessoas quiseram. Por que no encontro nós vivemos experiências sobrenaturais? Cada encontro, quem está indo desde o primeiro, vive experiências sobrenaturais. Porque nós nunca vamos com a mesma fome do ano passado. A gente sempre vai com mais vontade. E ali reunidos nós experimentamos coisas. Mas a ideia do Senhor não é uma vez ao ano nós vivermos isso. A ideia do Senhor é todos os dias, e nós aqui juntos vivermos todas essas coisas, sem ser só as folhas da árvore pendurada, mas sermos mesmo frutos. Sabe quando nós abrimos uma mexerica, né? Eu nem gosto de abrir mexerica, dependendo do lugar que eu estou, porque a mão fica o quê? O cheiro exala naquele lugar. A mão, você lava a mão. Quando eu estou com a minha mãe, eu falo: mãe, abre a mexerica.
que a mão dela que fica fedida, né? Mas o lugar, ele exala aquele cheiro, fica impregnado. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós fiquemos impregnados dele. Só que nós precisamos entender que não é por nós, que de nós mesmos não sai nada. Ele falou, sem mim nada podereis fazer. Então nós precisamos fazer o quê? Buscar esse poder dele. Só que não é o nosso tempo, é o permanecer. Não é um pouquinho que nós dedicamos ali a ele. É o permanecer, é passar o dia ali, sabe? Às vezes está fazendo alguma coisa e está ali considerando aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Porque às vezes o Senhor quer falar algo, mas você está tão preocupado, tão atarefado, que ele não tem nem espaço para falar com você. Ou quem já não viveu isso? Quem aqui já viveu assim um momento que está no trabalho ou em algum lugar que seja, o Senhor dá uma direção, vai orar, e você, depois eu vou, Senhor, peraí, já. Aí passa o tempo, você até esquece. Quando você vai ver à noite, você fala, nossa, aquele momento era para eu orar, eu nem orei. Alguém já viveu isso? Né? Às vezes na hora de sair de casa, Deus dá uma direção, ora. Às vezes o Senhor queria te dar uma direção para você fazer algo, e você deixou passar. Vamos continuar. João 15. Nós vamos falar aqui sobre a videira também. 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É isso que eu acabei de ler, né? Eu falei, nem precisava ler, mas olha só, sem mim nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas a gente acha, irmãos, que nós podemos fazer algo pelas nossas próprias mãos. E quando nós vamos fazer algo pelas nossas próprias mãos, nós só damos folhas, nós não damos frutos. Quando nós vamos fazer algo por nós mesmos, nós até podemos. Ou a gente não percebe que tem pessoas que fazem coisas pelas próprias mãos, mas são só folhas, é só aparência de que está vivo, mas está morto, porque é sem ele que nós não podemos fazer nada. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, aqui nós vamos ver mais a fundo os fariseus. Como Jesus, ele comparou os fariseus de quem era filho dele. Olha lá. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Esses eram os fariseus. Ah, mas ninguém pode ver eu orar? Pode, irmãos. Mas às vezes nós só fazemos quando alguém está vendo. Nós só fazemos para aparecer. Nós só fazemos, porque eu tenho que fazer isso daqui. E não é esse a vontade de Deus. Jesus, ele falou, com vocês não vai ser assim. Que lindo. Vamos ler. Pé nas sinagogas, eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas olha o que Jesus falou, com vocês não vai ser desse jeito. Quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Olha lá o que ele fala sobre jejuar. Pula para o versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Pastor, eu não posso falar para ninguém que eu estou jejuando? Pode, irmãos. Aqui Jesus, ele não é que nós não podemos falar, não posso falar para ninguém que eu estou jejuando. Isso é religiosidade. Mas vocês entendem que é a intenção do coração? Você está fazendo o jejum para quê? Para todo mundo ver?
para você mostrar que você é o espiritual? Ou você está fazendo jejum porque você quer mesmo ter o seu espírito sensível à minha voz? Olha lá o que ele falou. Eu digo a verdade, que eles já receberam a recompensa. No versículo 17: com vocês não vai ser assim. Olha como ele é carinhoso. Ele não fala assim, mas eu imagino ele falando: os hipócritas, eles fazem assim. Mas com vocês não vai ser desse jeito. É igual quando eu pensei logo quando eu estava lendo esse texto, eu falando com a minha filha. Quando ela quer sair, eu falo: filha, com os seus amigos pode ser desse jeito, mas com você não. Você é a menina dos olhos de Deus. E ontem eu descobri, a gente conversando, meu marido falou que a íris do olho, ela é mais única do que a nossa digital. E eu falei: que lindo. Na hora me veio o texto que fala que ele nos chama de menina dos olhos dele. Nós somos únicos, não tem nenhum igual. Olha só, estão até pagando para ler a íris. Não lê não, viu, gente? Vamos continuar aqui, mas não deixa ler a sua não. 17: ao jejuar, ó como vocês que são os meus filhos, que vão fazer por amor a mim, olha como vocês vão jejuar. Arrume o cabelo, lave o rosto, fica bonito. Ele está falando isso, né? Fica bonito, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. E esse é o fundamento que eu quero trazer hoje. Sabe, irmãos, quando nós vamos criar essa obra linda da semente, quando uma semente, Jesus comparou a palavra dele com a semente. E eu já comparei isso até com o sexo do casal numa palavra, que a semente, ela sai do homem e ela vai para a mulher, e quando ela se une, ela gera uma vida. A mesma coisa é a palavra, ela é a semente incorruptível. E olha só, nós temos um negocinho aqui dentro do nosso ouvido, é a trompa de Eustáquio. E ela existe mesmo. E essa trompa, ela é a que recebe tudo aquilo que nós ouvimos. E a semente, quando ela entra na trompa, ela gera vida. Olha que coisa linda, irmãos. E a mesma coisa é a obra da semente quando ela está embaixo da terra. A grande obra de uma árvore não acontece quando ela já está grande. Acontece embaixo, na raiz. Então a vida que nós temos com Deus não é aqui. Não é quando nós todos estamos juntos, reunidos. Não é quando você está lá fazendo aquela oração com a sua esposa, com o seu marido, para falar: olha, vamos orar. Nós temos que orar. Não é. É no seu secreto, é você sozinho com o seu pai. Você vai criando raiz nele. Irmãos, de hoje nós não podemos deixar de dizer: nós vivemos num mundo aparente. A aparência vale mais do que tudo. Não é assim? Nós temos que ser, gente, eu vi um curso que tem, que é, eu não vou lembrar o nome do curso, que é de aparência. Alguém sabe? Deixa eu ver se eu anotei. Não anotei. É um negócio do visual. Não é visagismo, é do corte do cabelo, né? Não, é da sua aparência. Porque ela estava falando assim, que se você estiver bonita, arrumada, o seu lugar estiver bonito e arrumado, as pessoas não vão ter coragem de te pedir desconto. Então você precisa estar arrumada para você receber o seu cliente. Porque você é como você está vestido. Irmãos, parece uma loucura, mas nós estamos inseridos nessa realidade. Nessa realidade, aparência, onde a aparência vale tudo. Onde nós temos que estar com aquela roupa, com aquele cabelo, daquele jeito. Nós temos que viver do jeito que as pessoas falam para nós termos valor. Mas olha Jesus falando: com vocês não é assim. Entende? E nós vamos na contramão do mundo.
Nós vamos mesmo, irmãos. O mundo vai estar caminhando para um lado e nós vamos estar caminhando para o outro, porque ele falou: vocês são da porta estreita, vocês são dos caminhos estreitos. Ah, não posso mais me vestir bem. Pode, irmãos, não é isso. Eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. É o mundo de aparência que nós estamos vivendo. Então, ensinando isso, nós vivermos com uma aparência que às vezes não é o que nós somos na realidade. Mas nós precisamos mostrar para o outro. Nós precisamos ter aquele jeito para o outro. Irmãos, e o Senhor não quer que seja assim. Ele está dizendo: com vocês não vai ser assim. O mundo vai estar andando para esse lado e vocês vão estar andando para esse. Sabe? E hoje as pessoas, tudo que é referente à santidade, hoje está virando religiosidade. Então assim, a minha maneira de crer, a minha maneira de confessar a palavra, a minha maneira de me vestir, a minha maneira de viver a vida conforme os preceitos do Senhor, não é mais santidade, é religião. A religiosidade, irmãos, é nós aparentarmos ser uma coisa que nós não somos. Isso era religiosidade. Era isso que os fariseus hipócritas faziam. Nós não. Nós vivemos porque nós cremos. E porque nós sabemos que essa é a palavra de Deus. E que ela tem efeito na nossa vida. Aleluia. Eu até marquei aqui para eu falar do celular, porque esses dias eu estava até falando para o meu marido. Eu falei: vida, eu tenho quase certeza que o celular é a marca da besta. Falei, irmãos, mas se vocês parar para pensar, vocês já repararam que alguns celulares, até a marca é um fruto mordido? Vocês já repararam? Por que um fruto mordido? É só uma... Não. É só uma... É inocente isso? É só uma coincidência isso? Olha só. Mão direita e fronte. Aqui ó. Mão direita e fronte. Você não compra. Você não vende. Todas as lojas estão aqui. Tudo está aqui. É só coincidência? Uma coisa tão simplesinha, um aparelhinho, que quando a gente olha, a gente fica aqui 5 minutos, nós temos todas as emoções. Raiva, inveja, ciúme. Nós temos todas as emoções olhando para um aparelhinho. Deseja a morte de alguém, odeia, mulher principalmente. Fala: dessa eu gosto, dessa daqui, credo, não suporto, ela me dá um asco. Não é assim? A gente tem todas as emoções. Um simples aparelhinho que nos curva, irmãos. Que nos curva diante dele. E nós ficamos curvados diante daquilo que ele nos ensina. Aí eu aprendi tal coisa, eu fiz tal coisa. E nunca passa, nunca acaba. Parece repetitivo, irmãos. Mas eu creio que o Senhor tem algo para nos falar referente a isso. Eu creio, irmãos, nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Sabe, o Senhor está nos chamando para nós abrirmos os nossos olhos. Uma hora, irmãos, a porta vai fechar. E aquele que é só folha vai ficar para fora. E nós precisamos não ser folha, não ser pendurado na videira, mas ser enxertado na videira. Aleluia. Precisava falar isso do telefone, irmãos, e eu vou falar até enquanto eu tiver isso no meu coração. Porque nós perdemos tempo, nós estamos no mesmo ambiente, com as pessoas da nossa casa, com os nossos amigos, e ao mesmo tempo nós estamos tão longe por causa de um celular. Será que é uma coisa tão inocente? Será que é algo tão simples? É só um negocinho. Não é não, irmãos. É uma coisa séria e muito séria. E nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos. As crianças estão ficando doentes. Doentes de tanto ter tela.
E eu não estou falando isso porque eu não sei, eu estou falando isso com certeza. Porque a pediatra das filhas do meu irmão falou isso da minha sobrinha. Então é com certeza isso que eu estou falando. A tela deixa as crianças abobalhadas. Imagina nós. Só que nós somos adultos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós somos donos da nossa própria vontade. Sem mim, nada podeis fazer. Lucas, capítulo 13, no versículo 6. Olha só Deus nos dando, Jesus abrindo a porta para uma oportunidade. Olha como Jesus é top. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Outra figueira. Foi procurar fruto nela. Olha só, Deus é o dono dessa vinha. Amém? Deus é o dono. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Quem é o que cuidava da vinha? Jesus. Deus era o dono da vinha. Jesus era aquele que cuidava da vinha. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então, olha, irmãos, o Senhor Deus, Ele queria que logo aquela figueira fosse cortada. Mas Jesus falou: deixa, eu vou podar, eu vou mandar minha palavra, eu vou cuidar dele. Eu vou mandar palavras para que ele cresça em mim, para que ele se converta de fato, para que ele se enxerte em mim. Eu vou. Então deixa mais um tempo. Se não dá, depois você corta. Olha o Senhor Jesus se preocupando conosco, nos chamando, cuidando de nós, para nós sermos enxertados. Olha a palavra que o Senhor deu para a Regiane. Tem uns que vão viver, tem outros que não vão viver. Não queira, irmão, ser esses que não vão viver. Queira ser esse que esteja enxertado dentro dessa videira e que vai viver esse avivamento. Não por causa que vai ter grandes milagres, mas porque você quer ser alimentado dessa videira. Aleluia. Lucas 9, 23. Aleluia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Irmãos, quando nós vivemos uma vida sem Jesus, nós vivemos, sabe, capenga. Nós vivemos improdutivos, fracos, capengando verdadeiramente na vida. Nós nos preocupamos com tudo, mas não nos preocupamos com o Senhor. Nós não chamamos Ele, nós nos preocupamos com tudo. Aí Deus é apenas aquele acessório, é apenas aquele momento, é apenas aquele que eu vou fazer a minha oração, porque eu creio que um Deus existe. Só que Jesus, Ele está convidando, o convite do Evangelho não é assim, ó, você vai deixar algumas coisas. Com os apóstolos, irmãos, foi literal. Foi algo que aconteceu e os apóstolos largaram tudo e serviram Ele. Mas conosco, Ele quer que nós o priorizemos. É o primeiro, sabe? Sabe o dízimo? O dízimo, irmãos, nada mais é do que aquilo que Ele quer de nós, da nossa vida. Quando nós tiramos 10% do nosso dinheiro e nós colocamos para a obra dentro de uma igreja, para que o evangelho se espalhe, para que as pessoas sejam ajudadas dentro de um lugar, é porque nós já demos
a prioridade da nossa vida para Ele. O dízimo é uma consequência do que já aconteceu com a gente, porque já foi tudo dele. Então meu dinheiro, eu posso dar 10, eu posso dar 20, eu posso dar tudo o que eu ganhei. Eu posso fazer isso porque é tudo dele. Vocês entendem isso? Vocês estão conseguindo entender? Aí ele nos chamou. E qual é o convite do evangelho? Abandona a sua vida. Olha lá, Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. É só um dia? É só quando você decide tomar sua decisão? Não, é diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser, mas o que é eu carregar minha cruz? É eu ficar carregando todos os meus problemas? É eu ficar carregando, é assim mesmo, eu tenho que carregar essa luta aqui porque é a minha cruz. Não, irmãos, isso não é a sua cruz. Porque os seus problemas ele levou sobre ele. A sua cruz é a tua vontade, é o teu desejo. A tua cruz é aquilo que você faz, que é pecado e te afasta do Senhor. Sabe aquela música que a gente cantava? O pecado não consegue esconder. É mentira, porque o pecado consegue sim. A Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Entre uma música e a palavra, eu fico com a palavra. É uma música famosa, mas a Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Agora, o que é a hipocrisia? É você se colocar diante dele, sem você olhar para aquilo e sem querer abandonar aquilo. Isso é hipocrisia. Isso são folhas grandes, sem fruto. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Pois que adianta ao homem, olha Jesus falando, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Hoje Jesus está chamando a gente para a gente investir o nosso tempo, o nosso ser. Lembra que eu preguei da verdadeira adoração? Ele está nos chamando para nós investir o nosso ser trino, completo a Ele. E de verdade, sem hipocrisia, se colocar diante dEle sem reservas. Nós não precisamos, irmãos, andar conforme o mundo anda, na aparência. Nós não precisamos. E tristes, e pela metade aqui dentro. Não, irmãos. E perder a vida não é triste. Perder a vida é alegria. Conforme você vai perdendo a sua vida, você vai vendo, Jesus, isso vale a pena. Aí você entende que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, eu tinha tanto medo de morrer. Eu falava, meu Deus, quando alguém morrer que eu amo, meu Deus. Porque eu perdi meu pai, mas depois nunca mais eu perdi ninguém. E eu ficava, que triste morrer, meu Deus, a vida. Que vale a gente viver aqui? E eu tinha esse pensamento, não sei se alguém aqui tem, mas eu tinha o pensamento. Nossa, para que a gente vive tanto tempo aqui se a gente vai morrer? Para que a gente vive, né? Que inútil viver aqui, depois ninguém mais lembra de nós. Mas irmãos, não é. Quando você começa a ter a clareza da palavra, até a morte a gente enxerga de outro jeito. Claro que nós ficamos tristes quando alguém que a gente ama morre pela saudade da carne. Mas quando nós entendemos que nós somos eternos, o que nós vivemos aqui só vai ter a finalidade do que nós vamos viver da eternidade. Ou sofrimento, ou alegria eterna. Cabe a nós escolhermos aqui, é aqui que a gente escolhe o caminho que nós vamos seguir. E vai chegar para todos. E aí a gente começa a entender que o Senhor se alegra com a morte do justo. Aleluia. Então nós precisamos, até nisso, até na morte, o Senhor nos dá uma outra visão. Então o perder a vida não é triste, é alegria. O perder a vida não é um problema, é a solução. É feliz perder a vida. Olha os jovens que estão aqui na igreja.
eles estão perdendo a vida para o Senhor, ou quem passou a noite no boteco enchendo a cara e agora está em casa com dor de cabeça para brigar às vezes com a família? Quem perdeu a vida? Eles estão ganhando a vida, porque o que eles estão fazendo aqui hoje, eles estão plantando para não passar o que às vezes nós passamos para chegar até aqui. Quanto antes nós descobrimos o que o Senhor tem para nós, mais rápido nós vamos viver a alegria de servi-lo. Aleluia! Mas como, pastor? Eu posso ser santa? Eu posso ser santo? Pode, vamos lá ver. 1 Pedro 1, versículos 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia! E como eu falei, santificação não é religiosidade. Santificação é uma coisa, religiosidade é outra. Religiosidade é nós parecermos algo que nós não somos. Mas quando nós cremos que a palavra do Senhor é verdade, nós cremos que o Senhor nos fala para ter uma conduta de fé e prática, nós vamos ter, e é pelo que nós cremos. Porque nós somos santos e a palavra nos garante que nós podemos ser santos como Ele é santo. Ele não falou assim, vocês podem ser, Ele falou, sejam. Ele deu uma ordem, sejam santos. Vocês podem ser santos. Há uma capacidade dentro de vocês para ser, mas sem hipocrisia, de fato. Vamos ler mais, 2 Pedro 1, vamos subir, segunda, né? Nós lemos primeiro, 1 no versículo 4. Desta maneira Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se. Olha só, a nossa natureza divina, a nossa natureza carnal pode ser transformada pela natureza de Deus. Desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. A natureza dele em nós faz nós produzirmos fruto, faz nós não sermos apenas folhas verdes penduradas, mas fruto. E fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se. Olha só, empenhar-se é um posicionamento. Nós precisamos nos empenhar, nos colocar em fazer. Ele está falando, empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. No conhecimento do Senhor, nós vamos desenvolver habilidades que não vai nos deixar inoperantes e improdutivos. No conhecimento dele. Por isso que quando nós ouvimos assim, vamos fazer culto de ensino, vamos aprender a palavra, porque quando nós aprendemos a palavra, nós não somos inoperantes e improdutivos, e nem somos orgulhosos, porque às vezes as pessoas acham que sabem um pouquinho, e o orgulho toma conta delas. Se tem orgulho, não tem Jesus. Porque Ele, que era a palavra, a própria sabedoria,
não tinha orgulho, ele que poderia, mas não, ele era humilde. Então nós precisamos entender que quando nós estamos envoltos neste conhecimento, em querer saber e crescer no Senhor, nada nos torna improdutivos e nem orgulhosos. Amém? Versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, lê comigo, lê alto, se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então existe uma maneira de agir, de conduta, que nós jamais tropeçaremos. E é no Senhor, irmãos. É enxertado na videira. É a natureza dele em nós. Às vezes nós nos tornamos repetitivos, falando sempre a mesma coisa. Mas eu creio, irmão, que isso o Espírito Santo está nos levando a falar, para que a igreja saia da natureza carnal e entre na natureza divina, espiritual. Aleluia. Por exemplo, para a macieira, para a árvore que dá maçã, para ela é sofrido dar maçã? Ela faz, tenho que dar maçã? Não, para a macieira é natural, ela dá maçã. Para a jabuticabeira é natural, ela dá jabuticaba? É natural. Uma árvore para dar fruto, ela é naturalmente que ela dá, ela não sofre para fazer. E a comparação que o Senhor nos fez com uma árvore e frutos foi a mesma, porque Ele sabe, Ele criou. Então Ele falou, olha, se vocês estiverem enxertados em mim, não pendurados em mim, mas enxertados em mim, com a minha natureza dentro de vocês, não vai ser difícil para vocês darem frutos. Vocês vão ter um coração humilde, manso, para receber a minha palavra, para ser transformado a partir do conhecimento da minha palavra. Conforme você for conhecendo a minha palavra, você vai produzir fruto. Então você vai ter sabedoria, você vai ter direção, você vai ter domínio próprio. Todas as coisas que você precisa para viver naturalmente vão fluir de você. Aí o Senhor está perguntando para você hoje: você está sendo fruto? Ou você está sendo folha? Ou você está em cima do galho? Você está sofrendo para você gerar um fruto? Ou para você está sendo natural, feliz? Você está ouvindo com mansidão, acatando com mansidão a minha palavra? Ou para você nem passa pela sua trompa de Eustáquio? Ouve e cai. O Senhor está te chamando para isso, irmãos. Eu estou aqui como boca do Senhor para dizer: essa porta um dia vai fechar. Vai fechar. Se você for só aparência, irmão, de quem está vivo, mas por dentro é sepulcro caiado, você vai ficar para fora dessa porta. E o Senhor, Ele não tem, mas Deus, Ele criou, Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça. Como meu marido pregou aqui ontem no culto com os obreiros, o Senhor não se preocupou de deixar 5 virgens para fora quando a porta se fechou. 5 estavam com os seus olhos incendiando aquelas lamparinas, e 5 ficaram para fora porque esqueceram de colocar o azeite. E o azeite hoje é o Espírito Santo. Por isso que hoje nós não temos azeite aqui. Por isso que hoje nós não ungimos ninguém aqui na igreja, porque de nós jorra o azeite. Porque o nosso azeite está aqui dentro de nós. O próprio azeite veio morar dentro de nós. E nós lambuzamos
assim como a mexerica produz e exala o cheiro. Todo lugar onde nós estamos, o azeite onde nós passamos, onde nós passamos azeite, não fica lambuzado? Se passar só um pano, dá certo? Não, lambuza o lugar, suja tudo. E se nós formos levar para o lado espiritual, nós lambuzamos o lugar onde nós estamos inseridos. Só que nós, até para ser crentes, somos egoístas. É só para mim. E a graça do evangelho não é só para nós próprios, é para nós coletivo, é para nós todos, é para nós incendiarmos os outros, é para o nosso cheiro impregnar no outro, para o nosso azeite, que é o Espírito do Senhor que está dentro de nós, tocar o outro através daquilo que nós carregamos. A Bíblia tem um texto que diz assim, que eu não sei onde está, mas eu sei o que fala, que nos últimos dias, os homens eles ficarão tão egoístas, que eles olharão para o seu próprio ventre. Sabe o que é olhar para o próprio ventre? É Jesus falando com o mais culto que ele é. Vocês olham tudo só para o seu próprio umbigo. Vocês ficam olhando tudo para vocês, só para suas necessidades, só para aquilo que vocês querem. Mas se nós não estamos dando fruto nem para nós, como é que nós vamos alimentar os outros, irmãos? Como nós vamos alimentar alguém se o nosso fruto não alimenta nem a nós mesmos? Se nós vamos procurar um fruto na nossa árvore, está seca, não tem. Irmãos, o Senhor está nos chamando para uma consciência de nós sermos primeiro, para depois nós impregnarmos a vida do outro. Mas às vezes, irmãos, nós olhamos para as pessoas, eu sou assim, eu confesso perante a igreja inteira, que tem gente que eu olho e falo, eu não queria no mesmo céu que eu. Dá para ficar naquele canto do céu e eu fico nesse canto do céu? Mas, irmãos, não é assim. E não é assim com o Senhor. Não adianta, não vai ter cantinho de lá do céu e cantinho de cá do céu. Nós precisamos falar. A Bíblia fala, fale, insta, sendo oportuno ou não. O nosso papel é anunciar. Mas às vezes nós falamos e as pessoas olham para nós e falam, Deus me livre que eu não quero ser um crente assim. E às vezes, com as nossas próprias atitudes, eu ouvi algo e foi muito legal. Eu vou contar para vocês, é rapidinho. Uma pessoa, ela estava com um marido que estava com câncer. E imagina, né? Você receber essa notícia não deve ser fácil. Quando ela estava contando, ela falou que um amigo dela, que era um pastor, de um outro estado, que estava com um bebê pequenininho, largou ela lá na casa dela, largou a esposa com um filhinho lá no outro estado, pegou o ônibus porque ele não tinha carro e nem dinheiro para pagar o avião. Então ele veio de ônibus, de um estado para o outro, dias de viagem. E ele chegou na casa dessa moça e ele foi até o mercado. Ele comprou um cuscuz. Ela falou que ele fez um banquete com cuscuz na casa dela. E ela falou, não foi o banquete, mas foi o que ele deixou na minha casa. O amor, foi a palavra que ele falou, você vai ficar bem, você precisa se cuidar, você está comendo muita besteira. Ela falou, ele derramou um amor na minha casa. Ele foi embora para a rodoviária, pegou o ônibus e voltou para a casa dele com a esposa dele e o filhinho. Irmãos, quantas vezes, às vezes nós falamos, vamos fazer missão, cuidar do povo da África, vamos cuidar do povo que está lá no Nordeste. Irmãos, e é válido, amém. Mas o que nós estamos fazendo para o vizinho? As pessoas que passam na nossa vida, nós impregnamos ela com essa mexerica, com esse aroma. Nós falamos do Senhor, nós queremos mostrar Jesus para elas através da nossa vida.
Nós estamos enchendo e povoando o reino dos céus. Nós estamos fazendo isso às vezes com os nossos amigos. Eu, irmãos, às vezes sou mal amiga. Eu tenho que falar isso. Eu sou mal amiga, porque às vezes eu não dou nas coisas, eu esqueço de ligar, de mandar mensagem. Mas no momento que a pessoa precisa, eu estou à disposição para ir lá e conversar. Eu não sou de cultivar, sabe? Toda hora tá falando. Eu não sou mais assim. Acho que minha mãe orou tanto, que eu gostava tanto de uma amiga. Acho que minha mãe orou tanto para eu desgostar, que eu não consigo mais ter tanto assim. Mas na hora que precisa, eu estou ali. Então, irmãos, e nós precisamos ter isso. Porque o Senhor não nos chamou para sermos sozinhos. O Senhor nos chamou para nós sermos um grupo, um corpo. Ele não falou assim, ó, vocês vão crescer, vocês vão... Não, até a família que Ele criou. Até a pessoa que nós nem conhecemos, com quem nós casamos. Aí nós amamos, aí nós aprendemos a conviver, sem nem nunca ter visto. Não é uma coisa doida? Então, mas o Senhor quis que fosse assim. O Senhor quer que seja assim. Então nós não podemos, quando nós nos vermos com uma situação egoístas, nós precisamos deixar de olhar, lembrar a palavra. Lembrar o que a palavra diz. Eu não vou olhar para o meu próprio ventre. Eu vou olhar para o Senhor e eu vou olhar ao meu redor. Mas antes eu preciso me alimentar do meu fruto. Amém? Para terminar, nós vamos ler 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Mas o que eu quero é o versículo, a parte A do versículo. Vocês foram comprados por alto preço. O preço que nós somos comprados, irmãos, foi preço de sangue. Foi esse o alto preço que nós somos comprados. E o que o Senhor está nos chamando é para nós nos relacionarmos com Ele. E agora, nesse momento que nós formos orar, eu quero que você seja sincero com o Senhor. Arrume primeiro a sua vida com o Senhor. Sabe, esquece de se colocar diante dele. Ah, mas eu já estou tanto tempo. Eu já faz tanto tempo que eu sou crente. Faz como se hoje você voltasse. Sabe aquele seu primeiro amor? Começa a pensar no que o Senhor fez por você, na vida que Ele te deu. Se Ele merece que você se coloque diante dEle com hipocrisia, sem verdade. Mas que você seja verdadeiramente o fruto. E aí o seu fruto, sabe, não importa se o seu fruto for pequenininho. Não importa se ele for um pequeno fruto. Na estação certa, esse fruto vai crescer, ele vai amadurecer. E vai ficar vistoso e bonito, não importa. O Senhor, Ele não olha se é fruto grande ou é fruto pequeno. Ele só não quer que nós sejamos apenas folhas. Ele só não quer que nós sejamos apenas uma aparência bonita. Mas Ele quer que a gente se alimente dEle e que a gente possa alimentar também. Amém? Sem esforço, irmãos. Naturalmente. Naturalmente. Amém?